Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Hoje, dentro do assunto aí de tecnologia de aplicação de defensivos, vamos falar sobre pontas de pulverização. Pessoal, até então a gente já vinha conversando, sobre alguns aspectos importantes dentro da aplicação de defensivos. E hoje nós vamos entrar de uma forma bastante específica num atributo importante, fundamental, dentro das máquinas de aplicação. Um ponto que vale a gente destacar, a gente até comentou sobre isso na aula de formulações, é que a principal via de aplicação de produtos fitossanitários é a via líquida, utilizando a água como diluente e fazendo a aplicação dessa água via pulverização. E o que seria então pulverizar? Simples, Pulverizar nada mais é do que o fracionamento do líquido em gotas. Então a gente vai aplicar essa calda, que a gente conhece como calda, a mistura aí do diluente mais o produto fitossanitário, mais a presença aí do adjuvante, se for o caso, nós vamos aplicar essa calda na minha área. Como que eu faria esse tipo de aplicação? Você já tentou, por exemplo, pegar 100 litros de água e distribuir em 10 mil metros quadrados? Ou fazer isso com 200 litros d'água? Gente, se não fosse a pulverização, seria uma tarefa praticamente inviável ou impossível. A pulverização ela faz com que a gente consiga fracionar esse líquido, e ao fracionar esse líquido a gente consegue distribuir de uma forma muito melhor sobre a superfície. Tudo bem? Bom, quem faz esse fracionamento do líquido em gotas são as pontas de pulverização. E para ocorrer esse fracionamento, existem algumas energias capazes de proporcionar esse efeito. Nós vamos ver. Então, existem pontas de energia centrífuga, pontas de energia pneumática, energia elétrica e energia hidráulica. O fato é que cada uma dessas fontes de energia vão proporcionar o fracionamento do líquido. Então, vão proporcionar esse fracionamento do líquido, no caso a nossa calda, em gotas. Vamos ver aí as particularidades de cada uma desses tipos de pontas de pulverização, segundo a energia que é utilizada. O primeiro tipo de ponta de energia é a energia centrífuga. E aí você tem dois exemplos, a ponta aí do tipo microner e o disco rotativo. Se você olhar essa imagem aqui à direita, você vai ter uma ideia de como que é o fracionamento desse líquido. Esse disco, ao girar, ele entra em contato com a cauda, que vem dessa mangueira. Ao entrar em contato com essa cauda, imagina um fino fio de cauda entrando em contato com esse disco giratório, e esse disco vai esparramar, vai jogar água para todos os lados, para todas as saídas do disco. Seria como se você pegasse uma tampa de panela e colocasse debaixo da torneira, um fiozinho aberto ali de torneira, e girasse essa tampa da panela. Você ia ver que ia espirrar gotas para todo lado ali, na borda da tampa. Isso aí tem como característica esse tipo de pulverização a formação de gotas menos heterogêneas, ou seja, as gotas são mais parecidas entre si. Isso facilita os ajustes do tamanho de gota. A gente já comentou um pouco e vai falar ainda mais sobre a importância do tamanho de gota. E isso vocês já têm bastante claro, que a partir de um determinado diâmetro, a gente considera 150 micrômetros, essas gotas se tornam extremamente susceptíveis à deriva. O fato é que quanto mais heterogêneo for o espectro de gotas, então eu tenho gotas de diferentes tamanhos, isso fica mais difícil eu fazer a calibração do meu equipamento. Agora, se eu tiver um espectro de gotas
mais similar, mais parecido, como é o caso das pontas de energia centrífuga, eu consigo acertar com mais facilidade aquele tamanho de gota que eu quero. Tudo bem? Bom, é natural desse tipo de pulverização produzir gotas de menor diâmetro. Agora tem um ponto negativo desse tipo de aplicação. Eles acabam apresentando uma dificuldade na penetração. Dá uma olhadinha aqui, ó, nesse esquema. Se sai gotas pulverizadas ao longo aqui de todo o perímetro do disco, então vai sair gota para cima, para baixo, para o lado, para todo lado aqui no disco, concorda? Bom, se o jato de pulverização, o meu dossel, as minhas plantas estiverem aqui embaixo, né? Imagina essa caixinha de texto aqui sendo a planta. Você não concorda comigo que você vai acabar jogando cauda para o ambiente e jogando cauda em menos quantidade no topo da cultura? Em contrapartida, esse sistema de rotação, né, acaba fazendo com que a gota praticamente não tenha energia cinética suficiente. Então dá uma olhadinha aqui, ó. À medida que esse fiozinho de líquido ele se despende, então sai a gotinha aqui desse disco, à medida que ele se despende daqui, essa gota tem pouquíssima energia e essa energia não é suficiente para se depositar aqui no alvo. Então essa gota não tem energia, não tem momento suficiente, né, para se depositar lá no alvo. Até por conta disso, é um tipo de aplicação utilizado em aeronave agrícola. Então em aviação agrícola, o pessoal utiliza desse tipo de dispositivo, né? Uma estratégia, por exemplo, é utilizar utilizando, né, o óleo como diluente. E aí, nesse sentido, a própria energia, a própria cinética da aeronave vai fazer com que essas gotas sejam empurradas, né, para dentro do dossel. Então, é uma característica da aviação agrícola e com a aplicação terrestre, isso ainda não está muito bem elucidado. A gente não tem obtido grandes depósitos, né, nos terços médios e inferiores com esse tipo de ponta de pulverização. Tudo bem? Outro tipo de aplicação, né, de pontas de pulverização são as pontas de energia pneumática. E essas épocas aí de pandemia, né, vocês devem estar observando esses tipos de equipamento sendo utilizados para fazer a desinfecção de ambientes públicos. Então o pessoal vai lá, coloca um agente desinfetante aqui, um cloro, água sanitária, amônia quaternária, por exemplo, e faz a aplicação disso, né, nos ambientes em que eles consideram que o vírus poderia estar presente lá. Esse tipo de equipamento também possui a aplicação na agricultura. Qual que seria a limitação desse tipo de equipamento? Esse tipo de equipamento ele produz naturalmente gotas mais finas. Dá uma olhada aqui, ó, a névoa de pulverização que ele está pulverizando. É natural desse tipo de equipamento. Em contrapartida, o espectro de gotas é mais parecido entre si. Então são gotas menos heterogêneas, o que facilita a cobertura. Pessoal, a ponta em si, né, é esse dispositivo que fica aqui ao final da mangueira. Tem um dispositivo aqui onde você troca essa ponta. Essa ponta normalmente tem uma cor, essa cor indica a sua vazão. Então, como que funciona? Tá vendo aqui que tem um tanque? Esse tanque tem uma mangueira, essa mangueira vai descer até aqui o bocal. Esse bocal preto que vocês estão vendo, nada mais é do que um sistema onde vai conduzir o ar. Aqui atrás é um motor, dentro acoplado a esse motor tem uma hélice. Essa hélice vai gerar um fluxo de vento. Esse vento vai passar por aqui, por esse cano preto, né, até a sua saída lá. Só que esse vento vai chegar nessa parte aqui, ele vai entrar em contato com um fino fluxo de água, de cauda, perdão, né, que vem aqui do tanque, ó. Então vai ter um fiozinho de água, de cauda, caindo aqui, né? E essa cauda vai
ser assoprada junto com o vento. Seria como se você, na frente do ventilador, fosse virando um copo cheio de água bem devagarzinho, né, com aquele fino fio de água, e o ventilador fosse espalhando água para todo lado. Essa é a ideia desse tipo de pulverização. Então, o fracionamento da gota ocorre, né, de forma pneumática, ou seja, utiliza-se do vento produzido pelo motor. Certo? Então, esse motor gera uma hélice, gira uma hélice, e essa hélice vai produzir um vento, e esse vento vai fracionar o líquido em gotas. Tudo bem? Gente, esse tipo de aplicação, você olhando aqui a aplicação da agricultura, então tem essa limitação de trabalhar com gotas de menor diâmetro. Então, em condições não favoráveis para a aplicação, temperatura alta, umidade relativa baixa, deve-se evitar esse tipo de equipamento. Em contrapartida, seria uma estratégia muito interessante, como vocês podem ver aqui, ó, a aplicação em plantas de café. Então tem alvos mais internos, lá dentro da copa, né, dentro do dossel da cultura, que você precisa fazer com que o inseticida, o fungicida chegue lá. Então esse fluxo de vento produzido aqui pela hélice é interessante para promover uma maior penetração. Tudo bem? Então esse fluxo de vento é interessante para promover uma maior penetração. Em frutíferos de uma forma geral, cítrus, café, né, você pode utilizar dessa ferramenta para fazer com que a pulverização chegue, né, a ambientes mais internos aí da copa da planta. Tudo bem? Sempre aí se atentando, né, com as características do ambiente. Existe outro grupo de pontas, né? Também você pode encontrar a nomenclatura aí, bico, né? Que é a ponta que se utiliza da eletricidade para fracionar o líquido. Dá uma olhada nesse equipamento aqui, ó, o Electrodim. Então é um bastão. Nesse bastão tem aqui na sua extremidade um reservatório, certo? Então lá tem um reservatório e aqui acoplado, né, nesse bastão. E dentro desse bastão tem pilhas. Então você coloca a pilha ali, essa pilha vai emitir uma corrente elétrica, e quando você acopla esse reservatório aqui, né, dentro desse bastão, esse líquido ele vai ser eletrificado nessa extremidade aqui. Então vai existir uma eletrificação aqui, e essa eletrificação vai fazer com que as gotas sejam expelidas. Olha que interessante, gente. É uma tecnologia já bastante antiga, né? Você tem a capacidade de aplicar um volume de calda de 2 litros por hectare, né? 4 litros por hectare, utilizando esse tipo de ferramenta. Então teria uma vantagem de trabalhar com um volume de calda aí, muito reduzido, né? Um ultra baixo volume dentro da nomenclatura técnica. Agora, algumas características. É comum que as gotas aqui sejam homogêneas, então o fracionamento das gotas pela eletricidade vai produzir gotas praticamente do mesmo tamanho. Então isso é muito interessante. Outro ponto, gotas de menor diâmetro. As gotas que vão ser fracionadas aqui serão gotas muito finas ou de tamanho ainda menor. Lembra que você vai distribuir, né, às vezes um frasquinho desse aqui por um hectare inteiro. Outra coisa, esse tipo de aplicação exige uma formulação apropriada. A própria empresa já tem que mandar para você, né, o frasco ou o produto com essa formulação apropriada. Essa formulação precisa ser uma boa condutora de eletricidade para que esse fracionamento do líquido ocorra aqui com perfeição. Você consegue fazer, né, uma aplicação dentro da categoria de ultra baixo volume. Gente, limitações disso. Lembra que quando a gente comentou, né, naquela parte introdutória sobre a importância de se conhecer o alvo, a biologia, né? Então você fazer o fracionamento desse líquido em quantidades aí tão pequenas, dificilmente você vai conseguir atingir partes do terço médio, do terço inferior das plantas.
Mas, se o seu alvo for um alvo de superfície, do topo da cultura, você tem aqui uma ferramenta fantástica. Outro ponto negativo é que esse tipo de formulação e esse tipo de aplicação, né, ele acaba sendo restrito a apenas alguns alvos. Então, dá para você colocar aqui um inseticida, dá para você colocar um inseticida que controle um determinado alvo. Mas dificilmente você vai conseguir colocar aqui inseticidas, vários inseticidas que controlem vários insetos da área, certo? Então, justamente é por conta das questões da formulação, por conta da condutividade elétrica, da compatibilidade da cauda, a concentração aqui é muito alta, né? Então, por conta disso, na época, quando foi inventado, né, o pessoal fazia aplicação, o controle de pulgão do algodoeiro, né, que ele fica exatamente aqui nas porções apicais do algodão, né, na parte superior do algodão. Então ele fazia a aplicação, mas aí depois ele teria que fazer uma outra aplicação com outro inseticida, em outro tipo de formulação, para controlar outros insetos, como o bicudo, lagarto da maçã, etc. Um ponto negativo dele, mas ainda com um potencial muito grande. Gente, abrindo um parênteses aqui, né, isso é uma ponta, né, é uma ponta para pulverização que se utiliza da energia elétrica para fracionar o líquido, certo? Vocês vão ouvir falar de outras tecnologias, como por exemplo a eletrostática. A eletrostática, ela não existem vários tipos dessa tecnologia eletrostática. Uma delas é utilizar a energia elétrica, né, de forma direta para produzir esse fracionamento do líquido, né, como esse que vocês estão vendo. Mas existem outras formas de eletrificar a cauda que não seja necessariamente para fracionar o líquido em gotas. Ou seja, eu posso utilizar uma ponta comum, uma ponta de energia hidráulica, e mesmo assim colocar uma carga elétrica nessas gotas. O fato é que quando a gente consegue eletrificar as gotas, você aumenta a atração da gota pelo alvo, e aí aumenta a atração do alvo pela gota, diminuindo então a deriva. Essa é a teoria da tecnologia de aplicação aí utilizando a eletrostática, tudo bem? Então não confunda, né, pontas aí de energia elétrica, né, que é um fracionamento da cauda por energia elétrica com a eletrostática. A eletrostática você pode produzir as gotas por uma ponta de energia hidráulica comum e ainda assim fornecer eletricidade para essas gotas. E aí, então o grupo mais comum, né, a ponta de energia hidráulica, tem como característica produzem gotas heterogêneas, são mais utilizadas na agricultura, são diversos tipos, aqui está só uma pequena amostra de uma das marcas, né? Ela é responsável pela vazão, então a quantidade de cauda que sai por tempo, quem determina essa quantidade é a ponta de pulverização. E aqui um ponto fundamental, ó, possui uma faixa de pressão adequada. Gente, esse ponto é um dos pontos mais importantes. Porque no campo, às vezes é muito comum o agricultor utilizar sempre uma mesma ponta e quando ele quer aumentar a vazão, ele vai lá e aumenta a pressão. Só que o que acontece? O que tem de errado nisso? Existe um limite de pressão que a minha ponta pode trabalhar. Vai chegar um determinado momento que você vai aumentar a pressão, aumentar a pressão, aumentar a pressão. Chega algum determinado momento que você vai destruir, né, as características do jato dessa ponta. Então tem toda uma tecnologia aqui embarcada nessas pontas para fazer com que o jato seja distribuído dentro de uma forma correta, com tamanho de gota apropriado, todas aquelas características que você escolheu previamente, mas fora da faixa de pressão, essas características se perdem. E aí você pode estar aplicando mais ou menos produto. Então, que eu já tinha adiantado para vocês, né? Vocês vão ouvir esse tipo de nomenclatura, bico e ponta de pulverização. Tecnicamente, quando a gente fala aqui dos bicos de pulverização, a gente está se referindo, né, a todo o conjunto.
Então, o corpo, a peneira, a ponta e a capa. Então, todo esse conjunto aqui, a gente chama isso, né, de bico. E essa peça que efetivamente faz o fracionamento do líquido em gotas, essa pecinha a gente chama de ponta de pulverização. Tudo bem? Gente, então esses aqui são os componentes. Alguns dispositivos possuem várias pontas. Olha só que interessante, ó, possuem várias pontas de pulverização. Então você pode facilitar muito aí o seu manejo no campo. Se você acha que essa é a mais adequada, basta você girar e deixar ela na posição para pulverizar. Automaticamente as outras já vão estar fechadas. Outro ponto, dentro do bico de pulverização, existe uma malha em cada um desses bicos. Cada um desses bicos aqui tem uma malha, um filtro, né, para reter as impurezas. Qual é a lógica nisso? O orifício dessa peneira, desse filtro, dessa malha, tem que ser menor do que o orifício da ponta de pulverização. Se qualquer sujeira chegar, ela vai ser retida aqui na peneira e não vai ser retida na ponta. Ficou claro? Essa é a lógica. Onde eu encontro essa informação? Qual peneira eu uso para qual ponta? No catálogo das pontas de pulverização existe a recomendação. As mais comuns são malhas de 100, de 80 e 50 mesh. Então 100, 50, 100, 80 e 50 mesh. Tudo bom? Tudo bem? Bom, esses orifícios aqui, né, podem ser maiores. Então, lá quando a gente tem a malha 50, ou pode ser menores quando a gente tem a malha 100. Certo? Isso tem a ver aí com o número de furos por polegada em centímetro quadrado. Bom, aspectos importantes aqui na escolha desse filtro. Então, você pode escolher esse filtro da ponta em função do catálogo. Então, por exemplo, é comum que pontas com vazão 0,1, 0,15 indiquem, né, malhas 100 para se trabalhar, porque elas possuem naturalmente um orifício menor. Outra coisa, você vai trabalhar com formulações como pó molháveis, por exemplo. PM. Então, você vai aplicar lá um fungicida na citricultura, isso é muito comum, cafeicultura, a aplicação aí de pó molháveis. Então, é adequado, né, que você não trabalhe com malhas restritivas aqui, né, trabalhe com malhas de orifício maior, assim como as pontas de pulverização também sejam de orifício maior, justamente para não ocorrer o entupimento desses orifícios. Um ponto que vale a pena também a gente destacar, tá vendo esse dispositivo aqui, né? Tem essas saliências onde você pode girar, né, no sentido horário e apertar, ou pode soltar no sentido anti-horário. À medida que você gira no sentido anti-horário, você solta. Lá dentro tem uma ventosa aqui, uma pequena camada de plástico acoplada a uma mola. O que acontece? A partir de uma determinada pressão de trabalho, essa mola se abre e a pulverização sai pelo bico, né? Sai aqui na ponta, certo? Em determinada pressão, essa mola vai exercer uma pressão aqui e vai vedar o fluxo de cauda pelo bico. Tudo bem? Essa pressão, pessoal, é 1 bar. Então, acima de 1 bar, essa molinha abre e o jato de pulverização sai. Menos do que 1 bar, essa mola vai exercer uma pressão e vai obstruir, né, o fluxo, vai obstruir a cauda, não deixando aquele pinga-pinga, né, aquela água, aquela cauda caindo mesmo com o pulverizador desligado. É necessário a gente sempre dar uma manutenção nisso aqui, né, limpar essa estrutura, principalmente se tiver obstrução de produto. Isso pode ser feito aí, de uma forma rotineira, sempre quando você for vistoriar seus bicos. E à medida que essa mola for perdendo elasticidade, você pode substituir esse dispositivo antigotejo.
A classificação das pontas aí de energia hidráulica. Eu posso classificar quanto ao tipo de jato ou quanto à redução de deriva. Quanto ao tipo de jato, pode ser jato plano, pode ser jato cônico. Do jato plano duplo ou de impacto e cônico vazio ou cheio. Quanto à redução de deriva, indução de ar, pré-orifício e câmaras de turbinamento. Vamos ver como que funciona aí cada uma dessas classificações. Gente, o tipo de ponta de pulverização mais comum é justamente esse, o jato plano comum. O jato plano comum, ele oferece, né, uma aplicação em forma de leque. Dá uma olhada aí em cima. Ó. É um outro nome também, como ele é conhecido. Essa aqui é uma ponta leque. O nome técnico é jato plano. Ele possui, né, esse tipo de distribuição triangular. Então, o que isso implica? Implica que aqui no centro a vazão é maior do que na extremidade. No centro a vazão é maior do que na extremidade. Isso exige sobreposição das pontas. Então, a outra ponta pulverizada tem que se sobrepor um pouco aqui, para que você tenha então uma distribuição da dose homogênea ao longo da barra. Naturalmente, as gotas produzidas por esse tipo de jato de ponta, né, de jato plano, naturalmente elas possuem um espectro heterogêneo. Apesar de você ter um DMV, um diâmetro mediano volumétrico, né, conhecido, então eu estou trabalhando com gotas médias, gotas finas, né? Mesmo sabendo esse diâmetro mediano volumétrico, existem gotas maiores ou gotas menores sendo pulverizadas pela ponta. Possui um ângulo de aspersão, então esse ângulo aqui de abertura pode ser maior ou pode ser menor. Normalmente, né, 110 e 80 graus são os ângulos mais comuns, né, tem a ver com esse ângulo de abertura. Quanto maior for esse ângulo de abertura, né, maior a área ocupada por uma ponta só. Quanto menor for esse ângulo de abertura, né, maior a necessidade dessa sobreposição entre as pontas de aplicação. Ponto fundamental. Essas pontas de jato plano comum, elas possuem uma nomenclatura padronizada pelo sistema ISO. Então, significa que toda ponta de pulverização de uma determinada cor que ela está incluída dentro do sistema padronizado, elas possuem uma mesma vazão numa determinada pressão. Então, uma vazão da ponta em décimo de galões por minuto, a pressão de 40 psi. Como que é essa nomenclatura? Como vem isso na ponta? Vem lá o modelo, por exemplo, aqui XR, nome do fabricante, TJET, aí tem o padrão de cores, né? o V e o S, no caso aqui, mostra para a gente o material que ela é produzido. No caso aqui, o aço inox. Outra nomenclatura presente nela, né, é o 0,3. Esse 0,3 significa 0,3 galão por minuto. 0,3 galão por minuto. Na pressão de 40 psi. E o ângulo de aspersão de 110 graus. Também naquela mesma pressão. Dá uma olhada. Qual seria a vazão em litros por minuto da ponta 0,3? Olha lá, se eu sei que o galão americano é 3,785 litros, 0,3 galão, X. Então, 1,136 litros vai ser pulverizado em um minuto, né, na pressão de 40 libras por polegada quadrada. Essa é o que a gente chama de vazão nominal. Essa vazão está lá no catálogo de pontas. Tudo bem? Então, se você quer ver se a sua ponta precisa ser substituída ou não precisa ser substituída, você vai utilizar esse valor como referência. Agora você pode me perguntar, professor, mas tem que dar exatamente 1,136, caso, né, litros por minuto? Não, não precisa ser exatamente. Qual que é a tolerância?
a gente considera uma tolerância de 10%, acima ou abaixo. A gente considera uma tolerância de 10%. Bom, qual é a lógica disso? Se tiver vazando, né, em um minuto menos do que 10% dessa vazão nominal, isso pode indicar uma obstrução da ponta. Então você pode ir lá, às vezes o filtro está entupido, a própria ponta está entupida, né, e está proporcionando uma vazão menor. Você vai lá e faz novamente a avaliação. Se continua dando menos, né, mesmo você limpando tudo, continua dando velocidade menor, você precisa substituir essa ponta. Outra coisa que pode acontecer, está vazando mais do que 10%. Então pode ser uma falha ali no momento que você coletou a vazão daquela ponta. Então, você vai lá, coleta novamente. Continua caindo mais do que 10% dessa vazão nominal. Então você precisa substituir essa ponta. Outro ponto importante. Quanto mais, quando mais do que 10% das suas pontas na barra estiverem com problema, né, tiverem que ser substituídas, então você precisa substituir todas as pontas da barra. Olha a regrinha, pessoal. Quando mais do que 10% das suas pontas de pulverização tiverem que ser substituídas, então você precisa substituir todas as pontas de pulverização. A lógica é que essas pontas possuem uma vida útil. E quando 10% das suas pontas já chegou ao final da sua vida útil, então, muito provavelmente, né, ainda dentro daquela safra, as demais pontas também vão apresentar aí, né, valores diferentes na vazão. Então, você precisa substituir essas pontas e colocar pontas novas lá. Outro ponto importante, não significa que você comprou uma ponta zero nova. Não significa que ela não possa sair desse padrão, dessa vazão nominal. Então pode ocorrer, né, algum defeito na linha de fabricação, por exemplo, e essa ponta apresentar uma vazão maior ou menor do que a recomendada. Então, nesse caso, também você precisa substituir a ponta, mesmo sendo uma ponta nova. Então, esse é um ponto também complicado. Você precisa comprar, já imaginando que durante a safra você possa substituir algumas pontas, né, em função de alguma avaria, em função aí da calibração. E o ideal é que sempre que possível fazer a substituição das pontas. Qual que é a vida útil dessas pontas? Gente, depende de uma série de fatores. Por exemplo, qual que é a concentração e qual a formulação dos produtos que você utiliza. Se você utiliza suspensões, por exemplo, né, suspensão na sua diluição, né, no seu uso, no seu dia a dia, essa suspensão ela vai desgastar mais as pontas de pulverização. Outra coisa, depende também do material que o seu produto, o seu bico, possui. Tem vários tipos de material. Tem, por exemplo, o polietileno, o plástico. Então tem plástico, tem cerâmica, tem inox. Cada um desses materiais proporciona uma durabilidade diferente. Pontos que devem ser destacados. Plástico, pessoal, não aguenta nada. Assim, é interessante às vezes para você fazer alguma demonstração, mas a quantidade de horas ali que o plástico vai suportar. Imagina num pulverizador onde você só tem ele na safra e você aplica toda a sua área com aquele pulverizador com as mesmas pontas. Ele provavelmente não vai aguentar a safra toda aplicando, né, os seus produtos. Cerâmica aguentaria, né, tranquilamente aí a safra, a depender aí dos produtos que você estiver utilizando. Recomendação geral. Então não existe receita de bolo, você sempre vai ter que estar fazendo a sua calibração. Quanto mais você fizer essa calibração, melhor, porque você vai economizar, né, a substituição das pontas. Mas, se você quiser uma recomendação geral aí para se guiar, tente a cada safra fazer a substituição das suas pontas. Ô professor, mas aí não fica muito caro, não? Vale a pena. Vale a pena porque
nós estamos considerando aqui 10% como um limite máximo, mas você pode pensar, né, e fazer as suas contas aí, e você está jogando 10% a mais de produto sem necessidade. Então, se você levar isso em consideração, 10% das suas notas fiscais de inseticidas, fungicidas e herbicidas que você compra durante a safra, você vai ver que paga facilmente, né, um conjunto novo aí de pontos de pulverização. A padronização da nomenclatura, vocês podem ver então diferentes cores, cada cor dessa indica uma vazão. Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, ó. A ponta amarelinha significa 0,2 galão por minuto, tudo bem? Na posição lá de 40 libras por polegada quadrada. Aqui está depois vocês podem acessar o vídeo, eu mando o link para vocês. Tem aqui uma ponta de jato plano comum, né, sendo aplicada. Então você perceba que no centro desse jato a vazão aqui é maior, a extremidade desse jato a vazão é menor. Se eu colocasse aqui um monte de provetas, uma do ladinho da outra, coletasse a vazão durante 1 minuto, eu ia ter esse perfil de distribuição. Dá uma olhada, ó. Uma quantidade maior no centro e uma quantidade menor nas extremidades. Isso significa então que esse tipo de ponta exige sobreposição. Eu vou ter que colocar uma outra ponta aqui, sobrepondo, né, essa pulverização, fazendo com que essa vazão menorzinha fique todas aqui mais próximo possível, né, do mesmo tamanho aqui ao longo da linha de aplicação. Tudo bem? Bom, outro tipo, né, de ponta de pulverização é a jato plano duplo. Então você tem ainda um jato plano, só que cada um para um lado, né, forma um leque duplo. Ela continua possuindo um tipo de distribuição aqui triangular, exige sobreposição também. Continua apresentando um espectro heterogêneo. Agora, o fato é que a vazão dela é dividida por 2. Então, uma ponta, igual como vocês podem ver aqui, ó, 110,04. Significa que cada orifício desse está produzindo 0,2 galão por minuto. Uma ponta 110,02 significa que cada orifício estaria produzindo 0,1 galão por minuto. Olha um ponto importante aqui, ó, maior risco de entupimento. Se você está trabalhando com uma ponta 0,2, né, você vai ter que trabalhar com uma malha, né, para ponta de 0,1, porque você tem 0,1 para cada lado. A vantagem dela é que ela acaba incrementando a penetração. Então você imagina que tem aqui uma planta, e à medida que você passa com esse jato pulverizando, você acaba aumentando, né, a superfície de contato, a probabilidade de contato com a sua planta é maior. Então você vai pegar a planta aí por trás e pela frente, né, pulverizando. Dá uma olhada para você ver aqui, né, como é o espectro de uma ponta de pulverização do jato duplo. Então está jogando um jato para frente, outro para trás, né, e ele está caminhando nesse sentido. Então você aumenta a probabilidade de acertar o jato. Outro tipo de ponta é o tipo de jato plano ainda, né? Só que de impacto ou defletor, acaba formando um leque, exige sobreposição também, o espectro também é heterogêneo, e a lógica seria como se você estivesse colocando o dedo na frente de uma mangueira. Tá vendo quando você coloca o dedo aqui, você não abre um leque? Essa é a lógica desse tipo de ponta. Dá uma olhada aqui para você ver que tem um orifício, desse orifício vai vir uma fina camada de água. Esse fiozinho de água que vem, ele vai se chocar com essa parede aqui da ponta e vai abrir um leque. Esse leque, normalmente, ele tem um ângulo de aspersão maior, 160, 125 graus, né? E acaba produzindo gotas também de maiores diâmetros. Ele opera 90 graus na barra. Então, esse leque aberto aqui, né? Esse leque aberto, esse aqui vai estar em 90 graus com a barra de pulverização. Ideal esse tipo de aplicação para quem trabalha com herbicida em cana-de-açúcar, por exemplo.
pessoal utiliza herbicidas na pré-emergência de plantas daninhas, e aí você pode trabalhar com gotas maiores, justamente, e além de ter gotas maiores, acaba tendo um ângulo maior. Então, uma ponta, por exemplo, acaba aplicando ali toda a entrelinha da cultura. De quebra, ajuda a reduzir a deriva. Ponta jato cone vazio já foi muito mais utilizada, né? Hoje em dia acaba ficando aí restrita para aplicações na citricultura, em frutíferas em geral, né? Ela, ao produzir esse cone vazio, ela acaba aumentando aí, né, os ângulos de ataque aqui sobre a planta e até favorecendo a penetração. O fato é que ela possui uma distribuição heterogênea. A distribuição sobre o alvo é heterogênea. Exige a presença de um difusor, essa pecinha aqui que vem antes da ponta. Essa pecinha faz com que fique esse vazio, né, no centro do cone. As gotas normalmente são mais finas, né, acabam sendo classificadas aí dentro do grupo de susceptíveis à deriva. Tem como vantagem, como eu já disse, favorecer a penetração da cauda no dossel. Acaba operando, né, em faixas maiores de pressão, de 5 a 7 bar. Ponto importante também das pontas de jato cone vazio. A nomenclatura dela não é padronizada. Então essa cor vermelha aqui não é a mesma, não possui o mesmo significado daquela cor vermelha lá da ponta de jato plano comum. Tudo bem? Professor, mas então não tem padronização nenhuma? Tem. Dentro das empresas fabricantes, cada empresa tem a sua padronização lá. Então, dentro de da Jacto, por exemplo, aquela nomenclatura e aquela coloração tem um significado. Dentro da Tijet, aquela nomenclatura e aquela padronização tem um significado, né? Mas isso não segue um sistema internacional. As pontas então de jato cone vazio, né? Coloquei aqui usos. Então tá vendo aqui que essas pontas estão aqui acopladas dentro de um pulverizador, e esse pulverizador está associado a uma hélice gigante aqui de um ventilador, ó. Então olha o que acontece. Eu não disse para vocês que essas pontas, né, elas promovem penetração e elas têm gotas menores susceptíveis à deriva? Bom, para a gente reduzir esse aspecto aí da deriva, né, da evaporação da gota, eu posso associar essas pontas com uma hélice, com um ventilador. Então o ventilador vai produzir um fluxo de vento aqui, e esse vento vai empurrar a pulverização para dentro da copa da cultura que eu quero atingir. Então na citricultura esse tipo de equipamento é muito comum, um turbopulverizador. Outros vão chamar como turboatomizador. O turbopulverizador, como é o nome que eu acho mais adequado, ele acaba pulverizando. Ele pode ser unilateral, pulveriza só para um lado, né? Essa pulverização com a ponta do tipo de fonte hidráulica, né? Jato cone vazio, ou pode ser bilateral, pulveriza para os dois lados, desse lado ou para o lado de lá. Algumas regulagens que a gente pode considerar nesse tipo de equipamento, ambos, né? Eu posso trabalhar com a velocidade da hélice, essa hélice pode ser mais rápida, pode ser mais devagar, ou pode ser até desligada. Posso trabalhar com essas aletas aqui, tá vendo essa aleta aqui, ó? Eu posso trabalhar com ela mais alta ou mais baixa, em função da altura da minha copa, tá? É possível associar esse equipamento com dispositivos com sensores de verde. Então, se aqui não tem uma planta, por exemplo, né, aqui logo na frente tem uma falha, né, ele não continua pulverizando, ele é desligado, né, passa sem pulverizar. Quando ele reconhece a planta verde aqui na frente, ele começa a pulverizar novamente. Mais pontos. Essas pontas de pulverização aqui também exigem uma atenção especial quanto à sua vazão. A vazão nominal também é válida aqui. Você tem que procurar lá qual é a vazão nominal dessas pontas e ver se tiver acima ou abaixo dos 10%.
você deve substituir essas pontas. Olha o perfil de distribuição desse tipo de ponta. Então, o perfil dela é mais heterogêneo ainda. Então, é bastante irregular. Você tem uma depressão aqui no meio, fazendo como se fosse um M aqui, né? Então, mesmo você fazendo a sobreposição desse tipo de ponta, o que é o indicado, mesmo você fazendo isso, ainda existe uma variação grande, né, do volume coletado ao longo da barra. Então, você acaba tendo aí, né, uma variação grande do perfil de distribuição. Depois, existe também a possibilidade desse cone ser um cone cheio, né? A ponta de jato cone cheio, ela também não possui nomenclatura padronizada. Ela tem características aí semelhantes à de jato plano, né? E é menos utilizada. Quando você tem esse aspecto aqui de jato cone cheio, você acaba naturalmente trabalhando com volumes, com vazões, né, mais altas. Quanto à deriva, bom, de uma forma geral, pessoal, pontas de pulverização que reduzem a deriva, elas acabam acrescentando ar dentro do sistema, né? Dá uma olhada aqui nessa ponta de pulverização, né, da primeira geração. Tá vendo que tem aqui um orifício do lado? Então, esse orifício faz com que entre a água por aqui, por baixo, né? Entra a água por aqui, tem esse orifício vai levar ar, e esse ar vai ser introduzido na ponta de pulverização. Então, vai sair água com ar aqui. Água, né? Revestida, perdão, gotas de água com ar no seu interior. Isso acaba aumentando o diâmetro da gota. Ao aumentar o diâmetro da gota, a gente acaba reduzindo a deriva. Certo? Outro ponto. Tá vendo que tem um pré-orifício nessa ponta de pulverização? Esse pré-orifício, então esse orifício aqui antes da ponta, ajuda na redução da velocidade. Então, vem vindo jato de cauda aqui, né? Esse jato vai ter que passar tudo por esse orifício aqui, né? Ao ter que passar aqui, acaba reduzindo a velocidade da cauda, né? Isso a gente chama de ponta de pré-orifício. Então, você reduz essa velocidade. Essas gotas que saem pulverizadas, elas tendem a sair também com gotas maiores, né? Com diâmetros maiores. Seria como se você continuasse colocando lá o dedo na frente da torneira, mas abrisse só um pouquinho a torneira. Então você acaba produzindo gotas maiores. E existe a associação entre elas, né? Dá uma olhada nessa aqui que interessante, ó. Tem um pré-orifício, depois você tem aqui do lado, né? Aquela que a gente chama daquela ponta tipo defletora que a gente viu. Então você tem esse choque contra a parede, e isso acaba reduzindo a velocidade da cauda ainda mais e aumentando também, né, o diâmetro de gota. Essas pontas aqui, né, com indução de ar, elas já evoluíram um pouco mais, e ao invés de ter esse orifício aqui na lateral, elas têm esse orifício aqui em cima, né? E isso fez com que fosse possível reduzir o tamanho dessas pontas. Dá uma olhadinha aí no espectro de gota, né? Essa gota que eles chamam de ultra low drift, né? Ultra baixo deriva, né? Se você der uma olhada, você percebe aqui, né, o quanto que as gotas maiores já aparecem e você não vê a presença daquelas gotas satélites aqui na lateral, aquela névoa, né, de pulverização. Aqui um experimento simples, né, do Tavares aqui et al. Em 2017. Dá uma olhadinha, eles compararam 3 modelos de ponta de pulverização e avaliaram aí a deriva. Então eles coletaram uma deriva na ponta XR11002. Quando eles utilizaram a ponta com pré-orifício, a deriva coletada foi menor, e quando eles utilizaram uma ponta com indução de ar, a deriva coletada foi menor ainda. Tá? Lembre-se, né, que nós estamos falando aqui em reduzir a deriva, mas dificilmente você vai ver, ou é pouco provável que você veja,
né, uma zero deriva, né, sem perdas nenhuma. Existe uma relação de espaçamento e altura. Então na barra de pulverização, imagina que essa linha fosse uma barra de pulverização e na barra tem as pontas aqui. Você não concorda que essa barra pode trabalhar mais baixo ou mais alto? E essas pontas poderiam trabalhar mais pertinho ou mais longe? Certo? Quem que determina isso? Gente, essas recomendações da altura da barra e do espaçamento entre pontas, você vai encontrar no catálogo da sua ponta. Quando você compra, né, uma ponta de pulverização de um fabricante idôneo aí, né, uma Magnojet, uma Tijet, uma Jacto, você vai adquirir junto, né, com essas pontas um pequeno catálogo, um pequeno manual, né, dessa ponta que você adquiriu, e lá tem a recomendação de altura, inclusive de malha, para aquela ponta que você adquiriu, certo? Agora, ponto interessante, se você reduzir demais a altura da barra, você acaba prejudicando a sobreposição. Então lembra que não tem aquele formato triangular do jato de uma ponta, né, de pulverização jato plano? Então aquele formato triangular exige uma sobreposição. Se você abaixar muito a barra, você acaba prejudicando aquela sobreposição. E aí o que acontece? Acaba ocorrendo falha na sua aplicação. Vai ter lugar ali que não vai cair o herbicida, por exemplo. Se você aumenta muito a altura da barra, né, você não teria problema com a sobreposição. Em contrapartida, você poderia estar promovendo, né, um arraste maior das gotas pelo vento. Então, o ideal é que você tente sempre, né, procurar trabalhar aí no limite máximo recomendado pela ponta de pulverização, cerca aí de 50 centímetros, quando você estiver trabalhando com pontas, né, que recomendam um espaçamento entre 50 centímetros, certo? Vamos dar uma olhada nesse experimento científico. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Vazão e influência da altura da barra, né, e da pressão de trabalho sobre o coeficiente de variação. Lembra lá da estatística? Coeficiente de variação. Quanto menor for a variação, melhor. Menos heterogêneo será a dose que você está aplicando lá no campo. Concorda? Dá uma olhadinha aqui. Ó. Pressão de trabalho 200, 300 e 400 kPa. Altura da barra 30, 40, 50. À medida que você trabalha dentro, né, lá de 50 centímetros, por exemplo, estamos falando do coeficiente de variação de 8,9%. Quando você trabalha com uma altura de 30 centímetros, estamos falando de um coeficiente de variação de quase 20%, aqui é 19,8%. Então aumenta muito a variação, né, dentro aí de uma mesma pressão de trabalho, só alterando a altura da barra. Então basta você seguir a recomendação da ponta de pulverização e você não vai errar. Você vai ter praticamente aqui, né, os menores coeficientes de variação possível. Outra possibilidade, né, avaliando a altura da barra em relação ao espaçamento entre pontas. Então, se você pegar lá, por exemplo, um espaçamento de 50 centímetros, com uma altura da barra de 50 centímetros, você vai ver lá um coeficiente de variação baixinho aqui, ó, 6,6, né? Se for 40 centímetros também baixinho, 4,5, seguindo a recomendação do fabricante. Vamos ver aqui, ó, 500 kPa. Vamos ver o que acontece, ó, né? Dentro de todas essas configurações, né? 40 centímetros, 50 centímetros, ó, os coeficientes de variação mais baixo aqui, né? Então você vai ter uma menor heterogeneidade na distribuição. Você trabalhar, não, vou abaixar bastante aqui a altura da barra e trabalhar com o espaçamento mais longe. Vamos ver o que acontece, né, para economizar em bicos, por exemplo. Você leva, né, a variação para 23%. Isso significa, na prática, né, que você vai estar distribuindo produtos de uma forma irregular. Então, você vai colocando mais produto em um lugar e menos produto em outro lugar. Critérios para a escolha da ponta de pulverização. Bom, alguns fatores devem ser
levados em consideração aí, né, para a gente escolher uma ponta. Então você tem que levar em consideração qual vai ser o alvo que você vai atingir, qual é o modo de ação do produto, contato, sistêmico, mesostêmico, quais as condições ambientais da aplicação que você vai realizar, qual o espectro de gotas que você deseja, né? Isso tem a ver com essas características aqui em cima, né? Qual a cobertura da pulverização que você deseja, né? E qual que é a tecnologia de aplicação disponível. Então existe o estado da arte, né? Dá para você destacar uma ponta de pulverização para cada um dos alvos que você provavelmente terá durante a sua safra. O fato é que é mais prático, né, e usual você tentar fazer a calibração com o menor número de pontas possível, né, de tipos de pontas possível, né, para que você consiga a máxima eficiência para cada um dos alvos que você vai ter. O que não dá é para você ter uma ponta só para todas as condições e achar que você vai estar fazendo a melhor aplicação para todas as condições. Mas dá para fazer o melhor com aquilo que você tem, ou então ter pelo menos um pouco mais, né, de recursos para que você possa destacar melhores condições ainda. Olha lá, o resuminho, né? Defina o alvo a ser atingido, pesquise o modo de ação do produto, observe as restrições climáticas no momento que você vai aplicar, defina a cobertura da pulverização desejada, defina o tamanho de gotas que você deseja, observe a tecnologia de aplicação, como por exemplo o volume de cauda, né, velocidade de trabalho e por fim escolha a ponta. Tudo bem? Características aí do alvo, ó. Dá uma olhada. Quem é seu alvo? Seu alvo é o solo ou é a planta? Seu alvo é o sulco ou é a entrelinha? O seu alvo é o fruto, né? São as brotações novas da planta? Ou seu alvo é o tronco da árvore, né? Cada uma dessas configurações vai exigir uma calibração ou uma escolha adequada da ponta. Ferrugem do cafeeiro, por exemplo, né? Essa ferrugem fica na face abaxial das folhas, na parte de baixo da folha. Se você não tiver um produto de ação mesostêmica ou de ação sistêmica, né, dificilmente esse produto vai se redistribuir ou vai ser disponibilizado na parte de baixo. Mosca branca, por exemplo, está aqui na parte de baixo, succionando seiva, né, se alimentando normalmente. Se o inseticida não tiver a capacidade de ser depositado aqui, né, você vai ter que trabalhar com gotas que promovam a maior cobertura. As possibilidades do modo de ação. Pode ser, eu gosto muito desse tipo de classificação aqui, onde a gente tem o sistêmico pleno, aquele produto que basta ele ser aplicado no topo da cultura, ele vai ser redistribuído por toda a planta. Tem o imóvel, aquele produto onde ele caiu, ele vai ficar, não vai ser redistribuído, né, na planta. E entre esses dois existem algumas outras categorias, né, como por exemplo o mesostêmico, né, o produto ele vai cair na folha, ele vai ser redistribuído nessa folha e assim vai estar disponível tanto na parte superior quanto na parte inferior da folha, né, na parte abaxial e a parte adaxial da folha. Então é interessante que você conheça o modo de ação do seu produto. O que você tem que ter em mente é que produtos 100% sistêmicos, né, sistêmico pleno, né, são extremamente raros. E isso exige, né, ainda mais atenção sua no momento aí de realizar a sua aplicação e escolher a sua ponta de pulverização. Condições ambientais, a gente já falou bastante sobre isso, né? Uma gota de 50 micrômetros, uma condição ótima, ela dura 14 segundos no ambiente. Né? Enquanto uma gota de 200 micrômetros, nessa mesma condição, olha só, ela já dura 227 segundos no ambiente. Se eu estiver falando de uma condição agressiva, uma condição inadequada para a pulverização, o que acontece? Eu estou falando às vezes em 4 segundos que essa gota vai sobreviver no ambiente. Né? Ela suportaria uma distância aí de queda, né,
e no máximo aí 15 centímetros. O que isso aqui significa na prática? Essa gota vai evaporar antes de cair na folha. Como ela será absorvida? É impossível, né? Ela vai evaporar antes. Então, em relação à cobertura, perceba que gotas de menor diâmetro exigem maior cobertura. Acabam proporcionando maior cobertura sobre a folha. Gotas de maior diâmetro, uma cobertura menor. Em contrapartida, se eu estiver visando uma aplicação de um herbicida no solo, gotas de maior diâmetro já seriam suficientes para que essa distribuição ocorra normalmente, né, via a água disponível no solo. Cobertura, tamanho de gota, dá uma olhadinha para você ver, né? Se você pensar lá um inseticida sistêmico, por exemplo, né? Então, você está falando uma quantidade de gotas por centímetro quadrado menor. Quando você está falando de um fungicida protetor, né, que você precisa de uma ótima distribuição, olha, a quantidade de gotas por centímetro quadrado já aumenta, né? Mais do que dobra aqui, né? Então, 70 gotas por centímetro quadrado seria um número aí de referência. E aqui nós estamos falando de 30 gotas por centímetro quadrado. Perceba que existe uma relação forte, né, com o diâmetro mediano volumétrico. Então, aqui gotas menores, aqui gotas maiores. O diâmetro mediano volumétrico, ele é representado aí em todas as pontas de pulverização, lá nos catálogos das pontas, né? Ele representa o diâmetro de uma gota, e essa gota ela divide ao meio a pulverização. Então seria como se eu pegasse e colocasse aqui em ordem decrescente, da maior até a menor gota pulverizada por aquela ponta. E aí pegasse a gota do meio. Qual é o diâmetro dessa gota do meio? O diâmetro dessa gota do meio é a que representa o DMV. Então, teria, por exemplo, eu pulverizei 1 litro. Então, dentro desse, se eu pegasse todas as gotinhas para dar 1 litro, né, e colocasse da maior até a menorzinha, e pegasse a gota do meio, deu meio litro aqui com essas gotas e meio litro com essas outras gotas. Aquela gota que divide ao meio a pulverização é a considerada a DMV, a gota com o diâmetro mediano volumétrico. Tudo bem? Então você tem essa classificação, né, do espectro de gotas. Você pode observar aqui, ó, desde muito fina até extremamente grossas, né? E aí essa classificação possui cores também. Não confunda essas cores do tamanho de gota com as cores da vazão, tá? Não confunda. Gotas muito finas, por exemplo, né, são consideradas menores do que 150 micrômetros. Então não confunda essas duas cores aí. E aí no catálogo como vem, ó, dá uma olhadinha nessa ponta aqui, ó, XR11001, entre parênteses aqui indicando uma malha 100. A pressão de trabalho dela ideal é de 1 a 4 bar. O que acontece? Lá a 110 graus, ela com 110 graus aí de ângulo, né, da ponta, ela proporciona um DMV fino. Com 4 bar, ela proporciona um DMV muito fino, VF. E aí, para você efetivamente fazer os seus cálculos, né, você vai ter que considerar uma fórmula. Existem várias maneiras de fazer isso. A gente aprende aqui na faculdade a fórmula matemática de se calibrar um pulverizador. Como que a gente faz isso? Você vai estimar qual o seu volume de calda que você vai aplicar, né, a taxa de aplicação. Então lá 100, 200, 300 litros por hectare. Vai precisar destacar qual que é o espaçamento entre pontas de pulverização. E vai ter que estimar qual que é a velocidade do seu pulverizador. Em função disso, você vai descobrir esse Qzinho, a vazão coletada pela ponta. Aí, descobrindo esse Qzinho, você vem aqui, tá vendo aqui, ó, litros por minuto, ó. Esse aqui é o valor da vazão. E vai olhar aqui qual das pontas no catálogo possui a vazão que você precisa, certo? Achou, não, essa daqui, ó, deu certo o cálculo lá, deu 0,65, é essa vazão que eu preciso. Aí você vai olhar
se o tamanho de gota produzido por essa ponta é adequado para aquilo que você precisa. Tudo bem? Então você vai fazer a continha, descobrir qual a vazão, depois descobrindo a vazão, você vai procurar qual a ponta de pulverização que proporciona a vazão para você, em função aí dos catálogos de pulverização, de pontas, né? E aí, descobrindo, batendo essa, dentro desse espectro aqui de 1 a 4 bar, ela proporciona para mim 0,75 litros por minuto, beleza? Agora, qual é o espectro de gotas que ele trabalha? Trabalha com gota fina. Será que é ideal trabalhar com gota fina para a condição de aplicação que eu quero? Então, esse tipo de raciocínio que você vai fazer. Bom, quanto ao volume de calda, a gente pode fazer algumas classificações, né? Em culturas anuais, a gente considera um volume de calda alto, maior do que 600 litros por hectare, até ultra baixo, menor do que 5 litros por hectare. Em culturas arbóreas, um volume alto a gente considera maior do que 1.000 litros por hectare, mas tem aplicações com 2.000 litros por hectare, 1.500 litros por hectare. E até ultra baixo, com menor do que 50 litros por hectare. Bom, dá uma olhadinha lá, ó. Um produtor de soja possui um pulverizador autopropelido com bicos espaçados a 50 centímetros. Precisa aplicar um fungicida de modo de ação protetor para o controle da ferrugem asiática. A velocidade de deslocamento da sua máquina é de 5 a 10 km por hora e o volume de calda é 150 litros por hectare. Então, tem espaçamento, você tem velocidade, você tem vazão, volume de calda, perdão, né? Aí a pergunta é, né? Supondo que o produtor ainda não tem as pontas, qual o modelo de ponta de pulverização você sugere? Né? Considere que ele pode atuar de 5 a 10 km por hora. Você vai poder pegar os catálogos de ponta de pulverização, vou colocar o link aí para vocês acessarem, e escolher uma ponta de pulverização e indicar para o produtor, ó, poderia escolher essas pontas aqui, seria adequado para essa aplicação que você precisa. Tudo bem? Para isso, né, a primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular qual a vazão a 5, qual a vazão a 10 km por hora e ver que existe uma faixa de vazão. Depois tem uma segunda pergunta aqui, né? Qual a vazão necessária das pontas para uma configuração de 8 km por hora? Então, se você colocar 8 km por hora na formulinha, qual seria a vazão necessária? Então, é só você considerar, né, a formulinha, e aqui já está aplicando, ó. Então, você precisaria obter, né, uma vazão de 1 litro por minuto, para que dentro dessas configurações você proporcione, né, 8 km por hora na sua máquina. Então, dessa forma a gente encerra o conteúdo aí sobre ponta de pulverização. Vou deixar aí as atividades para vocês possam estudar esses conteúdos. Depois, ainda nessa aula e nas próximas, eu vou passar alguns exercícios para que vocês possam fixar, né, esse tipo de cálculos e que vocês possam escolher as pontas aí da melhor forma possível. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção e vamos em frente.